Olá, turminha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Então, bom dia e boa tarde para todos. Hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, nossa aula de geografia. Nossa primeira aulinha com o nosso livro. Estamos iniciando hoje nossa aula de geografia com o nosso livrinho. Então, nosso primeiro assunto será a rua. Lembra que já falamos alguma coisa sobre esse assunto, né? Já fizemos uma iniciação sobre esse assunto. Porém, antes de entrar no nosso novo assunto, vamos à nossa correção, que foi da atividade da semana passada. Lembra quando voltamos do feriado de carnaval? Então, atividade do dia 18 de fevereiro. A atividade foi sobre moradia, né? O assunto foi moradias. E essa atividade, ela foi toda com respostas pessoais, certo? Então, muito importante que vocês enviem para mim a foto do caderno para que eu possa corrigir, para que eu possa fazer a correção dessas atividades. Na atividade 1, eu pedi que vocês respondessem o seguinte: qual tipo de moradia em que você vive? Aí você vai identificar lá se é casa de alvenaria, se é prédio de apartamento, se é sobrado, casa de 2 andares, se é uma oca, um iglu, dessa forma. Na atividade 2, eu perguntei quais os tipos de moradia que você conhece. Não é aquele em que você já morou, mas é aquele que você conhece, que você já viu. 3, escolha um cômodo de sua casa e desenhe tudo que há nele. Pode ser o seu cômodo preferido. Lembra que cômodos são as partes que tem dentro da casa, né? E não os móveis que tem na casa, certo? Sofá, mesa, cadeira são móveis. Cômodos são terraço, quarto, sala, banheiro, cozinha, certo? Então, desenha aí o teu cômodo preferido, o que você mais gosta e desenha tudo que há nele. Beleza? Na atividade 4, eu pedi para que vocês pesquisassem o poema de Vinícius de Moraes, A Casa, que fosse feita uma leitura e depois da leitura vocês fizessem uma cópia. Para quem não conseguiu localizar, não conseguiu achar na internet, eu estou deixando essa imagem com o texto, com o poema, né, de Vinícius de Moraes. Deixa eu fazer a leitura para vocês. A casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Esse poema de Vinícius de Moraes está aí, é de uma coleção, de um livro que ele lançou com vários poemas infantis, certo? E a casa é um deles. A coleção é chamada Arca de Noé. Então, após nossa correção da atividade do dia 18 de fevereiro, que foi na quinta-feira passada, vamos iniciar
o nosso assunto, o nosso primeiro assunto do nosso livro de geografia. Então, nosso assunto, a rua. Já falamos sobre a rua, né? Já iniciamos esse assunto. E vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, na página 6. O início do assunto é na página 6 do livro de geografia. Aí diz assim: as ruas são bem diferentes. Observe. Temos aí 4 imagens de ruas. Certo? A gente pode ver várias diferenças entre essas 4 imagens. Todas elas são ruas, porém localizadas em locais diferentes. Algumas são grandes, outras são pequenas, outras são bem largas. Tem uma que é bem estreitinha, que não cabe tanto veículo, tanto ônibus, né? E nem tantas pessoas passando nesse mesmo local. Então, em algumas ruas temos apenas moradias e pouco movimento de automóveis. Elas são muito boas para as crianças brincarem. Outras são movimentadas, com poucas árvores, muito barulho e poluição. Na área rural, temos ruas que não são asfaltadas e que nos períodos de chuva causam à população transtornos. Vocês mesmos podem passar por alguma situação dessa, né? Talvez a rua em que você more seja uma rua super agitada, onde não dá mais para brincar com os amigos de bola, porque passa bastante veículo, então se torna perigoso. Porém, você também pode morar numa rua super tranquila, onde todos colocam a cadeira do lado de fora e conversam, e as crianças brincam, jogam bola. Não é isso? Isso mostra que existem vários tipos de ruas, certo? Não é só pelo fato de ser rua que são todas iguais. A gente sabe que a minha rua é diferente da sua, a sua rua é diferente da rua em que mora a sua avó, porque há diferenças nas ruas. Principalmente se a gente levar em consideração a área urbana e a área rural. Essas duas áreas aí é que a diferença é enorme. Não é isso? Porque uma é bastante tranquila e muitas vezes nem asfaltadas são. O que ocorre é alagamentos, poças de lama, né? Por falta do asfalto. O conjunto de ruas de um determinado local forma os bairros. Temos aí o mapa, não é? Assim como as ruas, os bairros também sofrem mudanças com o passar do tempo. Dizemos que eles foram transformados. Neles surgiram novas construções, plantações, indústrias, automóveis, trânsitos. Novas pessoas foram chegando para morar, para trabalhar, estudar e etc. Você mesmo pode perguntar à sua mãe, à sua avó, ou até um vizinho que mora há bastante tempo na rua, quais foram as diferenças, as mudanças que ocorreram na rua de vocês, certo? Provavelmente a rua, se já é asfaltada, passou um tempo sem ser asfaltada, tinham poucas casas, ou então certos moradores já saíram, outros novos moradores já voltaram, passaram a viver nessa rua. Então, pode perguntar que com certeza terão várias histórias de mudanças, de transformações nessas ruas, na rua em que você mora principalmente. Juntamente com as mudanças, surgiram os problemas, tipo acúmulos de lixo, o esgoto, a poluição, o aumento no consumo de água,
fome, trânsito intenso, violência, entre outros. Então, ocorrem as mudanças nas ruas, nos bairros, e junto com essas mudanças também vem alguns problemas, tá? Não é sempre que ocorrem as mudanças e é só coisa boa que acontece. Para modificar uma rua, para alargar essa rua, fazer uma avenida, algumas casas precisam ser retiradas. Então, tem a desapropriação da casa, às vezes tem indenização, às vezes não tem, né? Quando a pessoa recebe algum valor para poder sair daquela casa e morar em outro lugar. Então, nem sempre essas mudanças são boas, tá? Mas são necessárias para uma questão de ampliação, por conta do comércio, por causa das indústrias, né, que aparecem em alguns locais, e essas indústrias trazem empregos para a localidade, porque aí vai poder contratar pessoas que moram próximo nessa mesma rua para trabalhar nessas indústrias. Então, tem a parte boa da transformação e também tem a parte ruim. Tem essa curiosidade aí no livro de vocês, na página 7, que fala sobre o CEP. Né? A gente já falou um pouco sobre o CEP, que é um código de endereçamento postal. É um número criado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para facilitar a separação e entrega de correspondência. Pois existem, por exemplo, ruas que se situam em locais diferentes, porém possuem o mesmo nome. Para isso serve o CEP. Os números sempre são únicos e ajudarão as pessoas, principalmente os carteiros, a não confundir os endereços, certo? É através do CEP que o carteiro consegue chegar exatamente no seu endereço. Quando ele fala que existem ruas que são em locais diferentes, porém têm o mesmo nome, não é? Eu mesmo moro na rua 16. Se eu colocar o numeral 16, não vai chegar na minha casa. Vai chegar em outro número, em outra rua, com esse mesmo nome, né? 16. Porém, eu tenho que escrever o nome 16. Eu tenho que ir lá, colocar rua 16 e colocar o número, para poder chegar exatamente na minha casa. Então, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe, sempre lembrando de colocar o CEP. Todo endereço ele tem um CEP, tá? Bem, falando de rua, a gente sabe que precisa tomar alguns cuidados, né? São alguns cuidados necessários para que a gente possa atravessar a rua. Lembra que a gente tem que observar o trânsito, né? Parar, olhar para os dois lados, para ver se vem algum automóvel, alguma bicicleta, alguma moto, para não acontecer nenhum acidente, certo? O bom é que não vá atravessar sozinho. O bom é que tenha sempre um adulto do seu lado, para que você faça esse trajeto de atravessar uma via, onde tem o fluxo de veículos, né? Então, for atravessar, mesmo com o adulto do lado, dá uma olhada, tá? Olha para os dois lados e se tiver o sinal, melhor ainda, né? Se tiver o semáforo, você vai lá, espera ele ficar verdinho para poder você passar. Como atividade desse assunto, eu vou deixar para vocês as seguintes páginas para exercitar esse assunto sobre a rua. Como atividade para a classe, eu vou deixar a página 8, que tem duas atividades, a primeira e a segunda. A primeira diz assim: observe e responda de acordo com as imagens.
Temos duas imagens aí na página 8. E tem a imagem 1 e a 2. Aí na letra A pergunta: qual é a diferença entre as duas imagens? Você vai observar com calma e bastante atenção e responder a letra A. Qual é a diferença? Na letra B, em qual das ruas os veículos circulam mais facilmente e por quê? Por que que tem fluxo de veículos em uma das duas imagens, certo? E qual das duas, né? Então, temos a imagem 1 e 2, vocês vão colocar lá CA1, CA2 e colocar a resposta aí da letra B, que pede um porquê, né? Não vale só colocar o número da imagem, tá? 2. Leia e observe o desenho abaixo. Tem aí o mapa de uma rua e diz assim: Pedro recebeu um convite para a festa de André. Para chegar à casa do amigo, Pedro vai seguir o mapa que André fez para ele. Na letra A, pergunta: por quais ruas Pedro irá passar para chegar à casa de André? Você vai observar onde Pedro está, qual a rua que ele vai precisar passar até chegar à casa de André. Pedro poderia fazer outro caminho? Por quais ruas passaria? Aí responde se ele poderia fazer outro caminho e quais seriam as ruas. Na letra C, quais pontos de referência Pedro encontrou no caminho? Ponto de referência são aqueles locais em que tem comércio, escolas, algum empreendimento, tá certo? Aí são pontos de referência. Para casa, eu vou deixar a atividade nas páginas 9 e 10, certo? Então, na página 9, temos a atividade 3, 4 e 5. Na atividade 3, está pedindo novamente para que vocês observem as imagens com atenção. Sempre fazer a atividade com atenção. E capricho, não é? Então, temos 3 imagens aí, a imagem 1, 2 e 3. Agora, veja os elementos que se encontram nas ruas e indique os números. Aí, ele pede para que você diga quais as imagens que tem calçada, quais as imagens que tem postes, lojas e comércio, pedestre, qual a imagem que tem, quais as imagens que tem veículos, qual a imagem que mostra a indústria, sinais de trânsito e moradia. Dentro desse retângulo verde, vocês vão colocar o número referente às imagens, certo? Se é a imagem 1, 2 ou 3. Na atividade 4, diz o seguinte: com a ajuda de um adulto, escreva no mapa o nome das ruas ou avenidas que estão próximas à sua casa. Tá aí como se sua casa fosse essa aí no meio. E você vai ter que colocar o nome de algumas ruas ou avenidas que fiquem próximas à sua casa, como se você estivesse fazendo um mapa para que algum colega pudesse chegar até a sua casa. Na atividade 5, pede o seguinte: tente se localizar. Se você ficar de costa para a entrada da sua casa, o que existe? Então, você vai ficar de costa para a porta de casa, de frente para a rua e vai escrever o que é que tem. Em frente, na sua esquerda e na sua direita. E atrás da sua casa, certo? Faça com calma, bastante atenção. Essa atividade é muito legal, porque fala além de falar sobre a rua, fala sobre localização. Na página 10, temos a atividade 6. O que é que vocês vão ter que fazer nessa atividade? Preste atenção. Você vai ter que completar a imagem desenhando os elementos de acordo com a legenda abaixo.
A legenda é essa que está aí, com letra A, B, C, D e E. Então, cada uma dessas letras tem um comando para que vocês executem aí nessa imagem, tá certo? Diz o seguinte na letra A. À esquerda da escola, você vai desenhar 2 árvores. Lembrar que, para localizar a esquerda e direita da imagem, eu preciso colocar o livro nessa posição, onde o desenho fique de frente, porém, como se eu estivesse atrás do livro, tá certo? Aí eu posso localizar direita e esquerda. Beleza? Então, 2 árvores à esquerda da escola. Achei a escola, desenho 2 árvores. B. À direita da escola, você vai desenhar uma igreja. Localizei a escola. À esquerda eu desenhei. À esquerda eu desenhei as 2 árvores. À direita da escola eu vou desenhar uma igreja. Na frente da escola tem uma casa. Nesse outro lado da rua tem uma casa. Ao lado das árvores, lembra aquelas 2 árvores que desenharam na letra A? Ao lado das 2 árvores, você vai desenhar um prédio. E no meio da rua, escreva o nome da rua de sua escola. Certo? Tudo isso vamos fazer a correção na nossa próxima aula de geografia. Então, pega teu livro novo, capricha aí nessas atividades sobre a rua, que é um assunto que a gente já conhece, não é isso? Faz a atividade com bastante capricho, tira foto e manda para mim. Então, até quinta-feira que vem, na nossa próxima aula de geografia. Um beijo para vocês, aproveitem a atividade de hoje, dessa quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Cheiro.